Eu vou deixar para você uma aula sobre o imposto de renda e a contribuição social. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu sempre estou postando conteúdos no canal e já tem muito conteúdo de qualidade postado. Não esqueça que eu vou deixar também na descrição desta aula alguns links de cursos que eu mesmo criei. Tem contabilidade tributária, análise de balanço patrimonial e DRE, planejamento tributário, direito tributário, contabilidade para não contadores e outros cursos mais. Então fique aí com esta aula que eu mesmo preparei para você. Abraço e bons estudos. Bem, vamos aqui iniciando mais dois módulos do nosso curso. Vamos iniciar o lucro presumido e o lucro real. Mas antes de iniciarmos dois módulos, primeiro esse, depois o outro, vamos aqui falar um pouco sobre o imposto de renda e a contribuição social, né, para que possamos ter uma base. Atenção! Nessa aula introdutória, vamos entender os aspectos iniciais do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas nas próximas aulas iremos estudar os regimes tributários, lucro presumido, real e entender como os dois tributos se comportam em cada um. Então, quando nós falamos nesses dois regimes tributários, presumido e real, nós estamos falando, na verdade, de duas maneiras de tributar o imposto de renda e a contribuição social. Agora, é claro que vai ter um certo impacto no PIS e na COFINS, mas são impactos pequenos. Os impactos maiores estão no imposto de renda e na contribuição social, beleza? Você acha o imposto sobre a renda elevado no Brasil? Pode chegar a 34% de imposto de renda e contribuição social. Como assim 34% se a alíquota é 15% e a CSLL é 9%? É simples. Na verdade, o imposto de renda tem duas alíquotas. A primeira alíquota é 15%. Se o lucro for até 20 mil por mês, a alíquota é 15%. Mas se o lucro ultrapassar 20 mil no mês, a alíquota é 25%. Entendeu? Aplica 15% sobre o lucro total e 10% sobre aquilo que ultrapassou 20 mil. Por exemplo, se o lucro da empresa for, vamos aqui colocar 100 mil reais, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Vamos imaginar que a empresa teve um lucro de 100 mil reais. Ora, a gente aplica aqui 15% sobre esse valor, que vai dar 15 mil. Só que depois a gente pega 100 mil e reduz 20. Quanto foi que ultrapassou 20 mil? 80 mil. Então a gente vem aqui e aplica mais 10% de adicional, que dá 8 mil. Depois a gente junta os 15 mil da alíquota de 15%, mais os 8 mil da alíquota de 8%, que vai dar, de 10%, que vai dar 23 mil. Aí depois, né, a gente pega a alíquota de 15%, mais a alíquota de 10% de imposto de renda e de adicional, mais a alíquota de 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, e vai ser 34%, tá bom? Então, a tributação sobre a renda das empresas no Brasil chega a 34%. O conceito de renda, né, na legislação é o lucro, tudo bem? E você acha o imposto de renda de pessoa física elevado? Pode chegar a 27,5%. Tem uma reforma tributária em andamento, né, que na verdade está travada. Eu estou gravando este curso aqui no mês de abril de 2022. E tem uma reforma de 2021 que prevê, né, uma faixa maior. Ou seja, vai reduzir, na verdade, um pouco a tributação, que na verdade já era para estar atualizada há muito tempo, essa questão das faixas. Mas enfim, e aí, você acha alto ou barato? Alto ou baixo? Nos Emirados Árabes, a tributação das pessoas jurídicas chega a 55%. E aí, alto ou baixo? Nos Estados Unidos, 40%. Na Dinamarca, 55,4% na pessoa física. São contribuintes do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, quem são os contribuintes aqui desse imposto? Veja, primeiro, as pessoas jurídicas e as empresas individuais. As disposições tributárias do imposto de renda aplicam-se a todas as firmas e sociedades registradas ou não. Sabe o que significa isso aqui? É que mesmo que você tenha
uma pequena mercearia que você não registrou, tá? Não é legalizada, digamos assim, você pode sofrer uma autuação, uma fiscalização e pagar o imposto de renda. Mesmo que o seu negócio não seja legalizado, você pode sim pagar o imposto de renda, tá? As pessoas jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas por uma das seguintes formas: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e o lucro arbitrado. O lucro arbitrado não é uma opção, na verdade é uma punição, tá? Quando a empresa opta por um desses três regimes e acaba cometendo erros, cometendo crimes tributários, acaba perdendo o controle de suas finanças, de sua contabilidade, o fisco vai arbitrar o lucro, ou seja, ele vai recolher o imposto de renda e a contribuição sobre um lucro que não é o verdadeiro, tá? Na verdade, um lucro que anda longe de ser o verdadeiro, mas com certeza é um lucro bem maior do que aquele lucro verdadeiro da empresa. Ou seja, o lucro arbitrado faz o contribuinte pagar tributos que ele não deveria pagar. Todas as empresas podem optar por livre e espontânea vontade pelo regime tributário lucro real. Não existe nenhum impedimento. Mas sobre o Simples Nacional e o lucro presumido, existem regras específicas que devem ser obedecidas. Lá nas aulas de lucro presumido e de lucro real, você vai ver lá, tá? Quem é obrigado a aderir a esses regimes. Né? Na verdade, sobre o lucro presumido, existe o caso da opção. Veja, quando nós falamos do lucro real, todas as empresas, absolutamente todas, podem optar pelo lucro real. Quando nós falamos de Simples Nacional, nem todas podem. E lucro presumido também, nem todas podem. Tá? Existe aqui continuando. Regimes tributários. Regimes tributários são as maneiras que uma empresa será tributada. Para cada tipo de empresa é necessário um estudo tributário para a escolha ideal do regime. Tá? Então, uma empresa não vai escolher um regime tributário baseado numa análise qualquer. Ela tem que fazer uma análise profunda. Esse curso é todo sobre isso. O IRPJ e a CSLL são tributos aplicados sobre o lucro da empresa. Um regime tributário não pode ser escolhido baseado em um único critério, uma mera facilidade. Deve-se olhar para um todo, olhar para mais de um tributo, olhar os resultados passados e as projeções futuras. Somente pessoas que realmente dominam esse conhecimento podem fazer isso. Por isso meu curso é tão detalhado. Então, vamos aqui imaginar que tem duas padarias na mesma rua. Tá? Eu acho que eu já citei esse exemplo, enfim. Duas padarias, mesmo porte, ambas são empresas de pequeno porte, faturam 3 milhões por ano, cada uma. E isso não significa que as duas tenham que estar no mesmo regime tributário. Você sabia disso? Elas estão ali no mesmo bairro ou até na mesma rua, dependendo da cidade, se tiver uma movimentação muito grande. Existem cidades, né, como o centro de São Paulo, que tem 5 padarias ali na mesma rua, mesmo porte econômico, empresas de pequeno porte, faturam milhões por ano. Daquelas 5 empresas iguais, pode ser que seja melhor que uma esteja no presumido, outra esteja no real e outra esteja no Simples Nacional. Tá? Então tem que fazer esse levantamento aí, baseado num levantamento verdadeiro, num verdadeiro estudo. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro presumido, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração. Nós iremos aprender que existe uma maneira de apurar o lucro presumido, existe outra de apurar o lucro real. Eu vou ensinar as duas para você. Tá? Como regra geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhe seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenham os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto. Ou seja, para ser considerado renda, não precisa ter o nome de renda, ter o nome de lucro. Por que a legislação faz isso? Porque existiam empresas que elas pegavam uma máquina, por exemplo, vamos imaginar aqui que uma empresa queria vender uma máquina, tá, por 1 milhão e não queria pagar imposto. Tá? Como é que ela fazia? Ela pegava a máquina, entregava e o comprador dava só uma doação para ela, em forma de... Ela tinha um projeto social e o comprador da máquina fazia uma doação para aquele projeto social, R$1 milhão. Na verdade, ela estava vendendo a máquina, mas ela recebia como doação. E o fisco percebeu isso. E o fisco vem dizer que nada disso. Isso aí é apenas uma tentativa de lavar dinheiro. Mesmo que você chame de doação, mesmo que você chame do que você quiser, o fisco entende que isso aí é uma venda. E isso começou a acabar no Brasil. Ainda hoje deve ter, né? Sempre tem um aventureiro que se aventura, mas o fisco vai descobrir. Período de apuração. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Então, quando nós falamos de imposto de renda e contribuição social, as empresas pagam por trimestre. Tem uma particularidade no lucro real, que nós iremos entender quando estivermos lá, nesse regime tributário. Atenção! Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento. Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento. Ou seja, eu disse aqui que existem 4 períodos em que as empresas pagam imposto de renda e contribuição social. Por exemplo, vamos aqui pegar o primeiro trimestre. Do dia 1º de janeiro ao 31 de março é o primeiro trimestre. Então, quando chega abril, a empresa vai apurar o lucro, vai calcular o tributo e vai pagar em abril. Ela só vai pagar tributo de novo lá em julho. Por quê? Porque vai passar abril, maio e junho. Quando for julho, mês 7, ela vai pagar de novo os tributos referentes ao segundo trimestre. Porém, vamos imaginar que a empresa paga o tributo do primeiro trimestre no dia 5 de abril. E no outro mês acontece... Desculpa, no outro mês não. No outro dia acontece uma incorporação, uma fusão, uma cisão. No outro dia tem que ser apurado de novo e ser pago de novo. Tudo bem? Ah, Marterson, mas pagou no dia 5. Acabou de pagar o tributo. Você disse que só paga agora no outro trimestre. Tá. Mas se tiver incorporação, fusão ou cisão, paga de novo o tributo. Apura o lucro naquele momento, ou o prejuízo, não importa. E se tiver lucro, paga. Tá? Na extinção da pessoa jurídica, ou seja, quando ela está em processo de liquidação, pagou todas as dívidas, pagou todos os credores, todos os passivos. Se sobrar lucro, paga o imposto também naquele momento. Como o IRPJ e CSLL são pagos? As empresas do Simples Nacional pagam ele mensal. Eles. As empresas do lucro presumido pagam trimestralmente. Não paga por mês nem por ano. O lucro presumido é por trimestre. E as empresas do lucro real pagam por trimestre ou por ano. No caso do pagamento anual, existem algumas antecipações mensais. Alíquotas e adicional. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil, seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 15% sobre o lucro real, apurado de conformidade com o regulamento. Beleza? O disposto neste item aplica-se inclusive à pessoa jurídica que explora atividade rural. Então, mesmo que seja uma empresa rural, é também 15%. Vamos aqui fazer um exemplo. Empresa de lucro real, ela apurou um lucro no trimestre de 100 mil. Então, aplica uma alíquota de 15%, que vai dar 15 mil, mas ainda falta o adicional.
Todo lucro que ultrapassar R$ 20.000 por mês, aplica 20%. Tudo bem? Ou, no caso trimestral, tudo que ultrapassar 60 mil por trimestre, aplica 10%. Então, nós estamos aqui calculando o trimestre. Então, nós pegamos o lucro do trimestre, que deu 100 mil, menos 60 mil. São 3 meses, cada mês 20 mil. Deu 40 mil de lucro adicional. Ora, a gente aplica aqui 10 mil sobre o adicional. E nós temos aqui o imposto de renda de 4 mil. Depois nós juntamos tudo e temos aqui 19 mil. Tudo bem? 19 mil reais da aplicação dos 15% mais a aplicação dos 10%. Beleza? O adicional também se aplica no caso de incorporação, fusão, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Tudo bem? Não se preocupe com lucro distribuídos agora. Vamos aqui falar sobre contribuição social. A contribuição social sobre o lucro líquido foi instituída pela Lei 7.689 de 88. Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, as mesmas regras do imposto de renda aplicam-se à CSLL. Atenção! Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante pelo lucro real, presumido ou arbitrado, deverá recolher a contribuição social sobre o lucro do período, tá? Também pela forma escolhida. Olha aqui o texto vermelho. Não é possível, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo lucro real e a CSLL pelo lucro presumido. Eu coloquei isso aqui no slide porque alguns alunos meus estavam perguntando: professor, a empresa pode pagar um tributo num regime tributário e outro tributo por outro regime tributário? E a resposta é não, tá? O IRPJ é o principal, tá certo? Quando a empresa escolhe o lucro presumido ou o lucro real, ela não escolhe pagar a CSLL pelo lucro real. Ela escolhe pagar o IRPJ pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Por quê? Porque ele é mais importante para o governo do que a CSLL. E quando a empresa opta pagar o IRPJ por um regime tributário, a CSLL tem que seguir as mesmas disposições. A base de cálculo é o lucro, tá? Real ou presumido. Beleza? Atenção, diferente do IRPJ, não existe adicional de 10% para a CSLL, tá? Não tem. Se o lucro do período for 100 mil, aplica-se 9% sobre 100 mil e ponto final. A escolha de um regime tributário errado pode acarretar desperdício de dinheiro. Por isso, é importante dominar o planejamento tributário. E é por isso que você está aqui na minha aula, tá bom? Perdão. Abraço, bons estudos. Qualquer coisa você pode me perguntar.